Se você estiver se sentindo sozinho no dia dos namorados, coloque um filme de terror pra assistir. Quando terminar, não vai mais parecer que você tá sozinho. Se alguém tentar te sufocar usando um travesseiro, apenas gire a sua cabeça pro lado. Você vai ter uma pequena bolsa de ar pra respirar. Se o seu filho for mimado e ficar insistindo que quer uma pinhata na festa de aniversário, compre uma e encha com carne do açougue. Quando ele finalmente quebrar ela, ele vai se assustar e nunca mais vai querer. Se você derrubar a bebida na sua camisa e fizer uma mancha, desenhe o contorno dela com uma caneta. Assim vai parecer que você visitou uma ilha aleatória e comprou ela lá. Se os seus pais estiverem escolhendo seu nome e você perceber que as opções vão te fazer sofrer bullying, comece a chutar a barriga da sua mãe. Eles vão perceber que estão errados e vão mudar de ideia. Se você for capturado por um grupo de canibais, comece a tossir e finja que tá extremamente doente. Eles podem ficar com medo e achar que você não vai ser uma boa refeição. Se você for abrir sua apresentação no computador da escola, nunca conecte seu celular com um projetor ligado. Você pode abrir o arquivo errado e acabar mostrando algo particular. Se você for idiota e for alcoólatra, comece a comer bastante fígado em todas as refeições. Desse jeito o álcool não vai saber qual fígado atacar. Se você for assinar um contrato e perceber que tem uma mancha no papel, não assine de jeito nenhum. Podem ser letras minúsculas com uma exigência absurda. Se você for no médico e perceber que ele tá digitando muito enquanto te consulta, tome cuidado e desconfie. Ele pode estar pesquisando na internet porque ele não sabe o que é. Se você tiver em um encontro e esquecer o nome da pessoa, vá até o Starbucks e pague um café pra ela. Quando a bebida ficar pronta, eles vão chamar pelo nome e você vai lembrar. Se você encostar em um cactus e a sua mão ficar cheia de espinhos, jogue cola branca por cima dela e espere secar. Você vai poder puxar ela e tirar os espinhos. Se você for comer uma comida exótica em outro país, nunca faça isso no dia anterior ao voo. Você pode passar mal no avião e não vai ter pra onde ir. Se você tiver uma reunião online, nunca entre na chamada sem calça. Você pode esquecer e acabar levantando pra pegar algo. Se você ficar com a língua presa em uma superfície gelada, nunca tente puxar com força. Ao invés disso, despeje água morna no local. Se você for picado por uma cobra, tente ignorar a dor e se concentre pra tirar uma foto dela. Os médicos vão identificar a espécie e te curar mais rápido. Se você for mordido por sanguessugas, se você tiver em um banheiro perigoso e precisar fazer cocô, sempre deixe um pé pra fora da calça. Se alguém vier te atacar, você vai conseguir levantar e se defender. Se você tiver em um jantar e ficar engasgado, não tente sair em silêncio pra não passar vergonha. As pessoas morrem porque não pedem ajuda. Apenas faça o sinal universal de que tá engasgado. Se você for viajar de avião, sempre tire uma foto da sua mala antes de embarcar. Se ela for destruída no caminho e você tiver uma prova, você pode ganhar uma mala nova. Se você for fazer uma declaração de amor em público, nunca escolha um restaurante que você gosta. Se você for rejeitado, você nunca mais vai querer voltar lá. Se alguém desconhecido te pedir ajuda pra desbloquear o celular, não saia ajudando logo de cara. Pode ser que seja verdade, mas ele também pode ter sido roubado. Se você estiver tentando dormir e o seu filho recém-nascido não parar de chorar, não perca tempo acordado tentando acalmar ele. Ao invés disso, troque ele por um bebê reborn. Se você for no médico e receber um diagnóstico terrível, verifique o nome que tá escrito nos exames. Eles podem ter sido trocados com de outra pessoa. Se você for viajar por 2 dias, nunca leve somente 2 roupas íntimas. Se você perder uma delas em um acidente, não vai ter o que fazer. Se o mundo fosse dividido entre meninos e meninas, primeiro, seríamos divididos logo após o nascimento e um grande muro impediria nosso contato. Do lado das meninas, elas optariam pela organização e divisão de tarefas para garantir a sobrevivência. Enquanto no lado dos meninos, eles fariam coisas violentas e radicais, ignorando as tarefas diárias. Mas não demoraria muito até que um dos meninos ficasse curioso e escalasse o muro para ver o que tem do outro lado. Ele veria como é organizado, mas logo seria capturado. As meninas ficariam curiosas e enviariam uma delas para ver o lado dos meninos. No fim, os dois combinariam de destruir o muro e voltaria a ser o que é hoje. Isso é o que acontece quando você vai pra prisão em outros países. Na Itália, a prisão de Bollate deixa os seus prisioneiros comandarem uma pizzaria que é aberta ao público. Apesar de ser administrada por prisioneiros, ela tem várias avaliações super positivas. Já na Espanha, a prisão de Aranjuez permite que a família toda fique junto dentro da cela. As celas vêm com berço, personagens da Disney na parede e até um playground. Enquanto nas Filipinas, uma prisão tem aulas de dança, onde os presos aprendem coreografias para estimular o trabalho em equipe. Se o seu amigo for abduzido por alienígenas, aqui está o que você deve fazer. Primeiro, vá até o mercado e compre uma tesoura e um papel. Agora vá até o parque e faça um passeio de balão. Dirija o balão e pare ele em cima de um campo de grama. Pegue o papel que você comprou e recorte o desenho de uma formiga. Coloque o papel do lado de fora do balão e o sol vai atravessar apenas na parte recortada. Espere 15 minutos e ele vai queimar o seu desenho no gramado. Agora os aliens vão ver essa obra de arte e vão voltar para devolver seu amigo. Se você estiver descendo um toboágua e perceber que tem um prego no caminho, tente desviar de qualquer
qualquer jeito. Se você acertar ele em alta velocidade, pode ser terrível. Se você for dirigir e estiver morrendo de sono, não tente aumentar a música pra ficar acordado. O seu cérebro vai desligar mesmo assim e você pode sofrer um acidente. Se você der de cara com alguém procurado pela polícia, não entre em pânico e não fique encarando. Apenas haja normalmente enquanto liga pra delegacia. Se você estiver sendo perseguido e precisar fugir sem ser visto, ande de costas pra deixar pegadas invertidas. Ele vai ficar confuso e você vai conseguir despistar. Se você tiver com sono e o seu chefe suspeitar que você tá dormindo no trabalho, coloque um óculos e diga que tá com sensibilidade pra luz. Ele vai acreditar e não vai te demitir. Se você estiver fugindo de alguém com uma faca e ficar encurralado, tire a camisa e jogue em cima da lâmina. Ela vai perder um pouco do corte e você vai poder escapar. Se você estiver na academia e a esteira começar a mudar de velocidade sozinha, não tente desligar ela enquanto continua correndo. Ao invés disso, segure no corrimão e pule pro lado. Se você estiver em um parque de diversões e o brinquedo tiver altura mínima, não tente fraudar ou enganar ela. O cinto não vai te segurar e você vai sofrer um acidente. Quando os astronautas fazem cocô no espaço, eles primeiro se posicionam cuidadosamente sobre a pequena abertura e usam pequenas tiras no chão para segurá-los no lugar. Eles então usam um fluxo de ar que suga o cocô para um recipiente de armazenamento, enquanto um sistema de vácuo separado coleta o xixi. Então o cocô é selado a vácuo e armazenado para descarte, até que possa ser queimado ao entrar na atmosfera. Ele queimou suas iniciais no fígado com um laser de alta potência. Depois costurou a paciente e agiu como se nada tivesse acontecido. Mas uma semana depois, o novo fígado começou a falhar. A paciente voltou, mas dessa vez ela foi tratada por um médico diferente e ele rapidamente encontrou as iniciais dentro. O cirurgião admitiu que não era a primeira vez que ele marcava um paciente e acabou perdendo sua licença médica. Se você for sequestrado, aqui está o que você deve fazer. Primeiro, não grite por socorro. Ao invés disso, grite fogo, pois as pessoas são muito mais propensas a reagir a isso. Se puder, deixe itens pessoais como relógio, sapato ou anel. Isso pode ajudar a polícia a rastrear seu caminho. Se você ainda conseguir enxergar, observe pontos de referência como parques, lojas, qualquer coisa reconhecível para saber onde está indo. Se não consegue enxergar, memorize o número de curvas e a duração da viagem mentalmente. Suas melhores chances de escapar são nas primeiras 24 horas, enquanto ainda tem energia. Preste atenção nas conversas e quando surgir a oportunidade, corra para escapar. Se você for descer um toboágua e ficar preso no meio dele, não tente subir de volta. Ao invés disso, tente acumular o máximo de água e dê um impulso para continuar descendo. Se você for em um rodízio de pizza à vontade, nunca faça competição para ver quem come mais. Você pode causar um prejuízo tão grande que eles vão ter que ir à falência. Se você tiver com dor no dente, depois de vários dias ela sumir sozinha, vá pro dentista o mais rápido possível. A raiz do seu dente pode estar destruída. Se você tiver em uma guerra, nunca tente se fingir de morto. Os inimigos podem decidir checar os corpos e eles vão fazer você parar de fingir. Se você estiver sozinho na sua casa e ficar engasgado, jogue o seu corpo contra algum objeto. Isso vai criar uma força que pode expelir o alimento. Se você tiver que mandar uma mensagem na garrafa, nunca escreva perto das bordas do papel. Ela pode acabar molhando e vai borrar a tinta da sua única salvação. Se você estiver no avião durante uma turbulência, não fique desesperado e olhe para as comissárias de bordo. Se elas estiverem calmas, quer dizer que não é tão perigoso assim. Se você estiver no meio de uma discussão com muita raiva, pare de discutir e escreva tudo o que você tá pensando em um papel. Isso vai descarregar as emoções e você vai voltar para conversar muito mais calmo. Crianças que fizeram descobertas por acidente. Em 2016, uma mãe chegou exausta do trabalho e pediu à filha de 2 anos que ajudasse a regar as flores no jardim. Como a menina não sabia muito bem o que fazer, acabou jogando água demais e tudo ficou alagado. Mas nesse momento, alguns insetos verdes começaram a sair da terra e ficaram flutuando na água. Quando a mãe viu, ela foi pesquisar o que eram aqueles bichos, porque eram muito estranhos e ela nunca tinha visto. Ela acabou descobrindo que era uma espécie completamente nova. Como foi a menina que descobriu, os cientistas colocaram o nome do inseto em homenagem a ela. Coisas que foram descobertas por acidente. Nos Estados Unidos, um cientista estava trabalhando consertando um radar. E depois de alguns minutos, ele percebeu que uma barra de chocolate que estava no seu bolso tinha derretido. E depois de perceber que foi a máquina, ele inventou o micro-ondas. Próximo, um químico estava tentando fazer uma cola super forte, mas falhava toda vez. E na verdade, ele acabou criando uma cola que não grudava nada. E alguns anos depois, esse erro acabou virando post-it. Na China, há mais de 1000 anos atrás, alguns alquimistas estavam tentando criar um elixir para a imortalidade. Mas eles estavam colocando tantas coisas diferentes que uma hora essa mistura explodiu e assim eles criaram a pólvora. Se você estiver na praia e ver alguém dormindo no sol, tente acordar ele imediatamente. O calor intenso pode causar bolhas e até queimaduras de 2º grau. Se você tiver com o celular e ver bandidos se aproximando, jogue ele no bueiro sem que eles percebam. Eles vão achar que não tem nada para roubar e você pode recuperar depois. Se você estiver no meio do deserto, não tire as roupas para se refrescar. Isso só vai te esquentar ainda mais. Faça o oposto e cubra o máximo do seu corpo que você conseguir. Se você estiver em um barco e ele começar a afundar,
afundar, não pule na água imediatamente. Alguns barcos podem demorar horas pra afundar e você vai perder energia nadando. Se você tiver em um prédio e for usar o elevador, nunca entre nele com mais de 8 pessoas. Os cabos não vão aguentar e ele pode despencar. Se você for amarrado e jogado no mar, não tente cortar o nó com os dentes. Você vai perder muito tempo e vai ficar sem ar. Se concentre pra boiar primeiro e depois faça isso. Se você tiver em um incêndio e o lugar estiver cheio de fumaça, cubra o nariz com um pano e tente rastejar até a saída. O ar puro fica mais concentrado perto do chão. Se você tiver em um avião e ele fizer um pouso de emergência na água, não abra o colete salva-vidas enquanto você estiver dentro. Ele pode dificultar sua saída da nave. Essas são comidas que foram inventadas por acidente. Primeiro, donuts. No século 17, a mãe de um menino queria fazer pães doces, mas estava com muita pressa. Por isso, a massa do centro acabou ficando crua e ela decidiu cortar o meio fora. E sem querer, ela acabou criando a rosquinha. Próximo, leite condensado. Há 100 anos atrás, durante uma guerra, um cientista percebeu que o leite que os soldados tomavam estava estragando muito rápido por conta do calor. Enquanto ele testava um método para fazer o leite durar mais, ele chegou em um resultado que os soldados adoraram e depois começou a ser vendido no mercado. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2016, algumas crianças estavam brincando com arminhas d'água quando elas perceberam que o apartamento em que elas moravam estava pegando fogo. Elas então começaram a jogar água no incêndio usando as pistolinhas. E quando os bombeiros chegaram, o fogo já tinha sido controlado pelas crianças. Em 2017, quando um casal brigou feio em casa, a mulher pegou uma faca para atacar o marido e ele, para se defender, pegou o objeto que estava mais perto, que era um sabre de luz de brinquedo. Por incrível que pareça, ele conseguiu se defender dos golpes da mulher e ficou bem. Como fazer o seu filho trabalhar? O seu filho tem 30 anos e só quer ficar jogando Roblox. O rei deu a cada menino uma semente e disse para cultivarem a melhor planta que conseguissem. Acontece que o rei já era velho e estava tentando encontrar um herdeiro pro trono. Um garoto chamado Ping amava jardinagem. Ele regava sua semente, colocava no sol e usava o melhor solo. Ele esperou pelo broto, mas nada nunca cresceu. Quando chegou o dia, os outros meninos tinham plantas enormes e coloridas, mas Ping só tinha seu vaso sem planta. Mesmo assim, decidiu levá-lo. O rei olhou cada planta sem dizer nada, até chegar a Ping. Então ele sorriu e o anunciou como vencedor. Acontece que o rei havia fervido todas as sementes antes de entregá-las, de modo que nenhuma poderia crescer. Isso significava que todos os outros meninos haviam trapaceado e substituído a semente por outra. Mas Ping foi honesto e o rei sabia que isso era mais importante do que os resultados. Embora Shazari fosse um cara legal, ele frequentemente era zoado e até rejeitado em emprego simplesmente pela sua aparência. Enquanto ele era rejeitado, ele teve uma ideia genial. Um dia, ele estava sentado em um shopping quando viu um namorado deixar a namorada para ir no banheiro. Ele foi imediatamente até a garota e começou a falar e incomodar ela. Só que quando o namorado voltou, ele confrontou Shazali, fazendo recuar e ir embora. Mas a namorada não fazia ideia que ele havia sido pago e planejado tudo. Acontece que Shazali criou um negócio de vilão de aluguel, onde os clientes podiam contratar ele para fingir ser um vilão e em seguida aparecer como um herói para salvar o dia.